Suriandarayas, Ekante Abashuriandekan, Tiribana Shukriya, Barasuria Sarasai, Shore Bashore Derebaras, Irasoria Masuria Arara, Shore Bashore Derebaras, Iraso. Bom dia Valnice, bom dia Thaís Mello, bom dia Marcelo, bom dia, graça e paz, sejam bem-vindas meninas, a nossa 12ª live de oração. Como vocês estão? Como tem passado? Como foi o Dia das Mães para você que é mãe, para você que é avó? Aqui nós estamos sendo levados pela graça do Senhor, sendo sustentadas pela graça do Senhor. Bom dia, Eliette Santo, graça e paz, seja muito bem-vinda. Jorge Freitas, seja bem-vindo. Nós estamos na nossa live de oração Mães que Ora. Sejam muito bem-vindas, meninas, para a nossa manhã de palavra com o Senhor, na nossa live de oração, Mães que Oram. Tem sido, como eu sempre digo, desafiador. Cada live, cada manhã de quinta-feira, com vocês, eu aprendo muito, eu recebo muito do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é o que nos sustenta, ela é o nosso alimento, ela é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. E nós precisamos da palavra do Senhor todos os dias. Bom dia, Fátima, seja muito bem-vinda à nossa live de oração. Ontem mesmo nós estávamos reunidas com as irmãs da nossa igreja, Casa de Oração Santa Cruz, que é a nossa igreja local, que nas quarta-feira nós temos estudo da palavra. E foi um momento muito precioso, porque nós estamos estudando o livro de Neemias, e ontem nós estávamos no capítulo 4. E ali nós podemos ver como aquele povo foi afrontado, como Sambalate, Tobias, os amonitas, como aquele povo se levantou contra a construção, a reconstrução das muralhas. Ali nós aprendemos que a vida do cristão, ela é uma batalha diária. Bom dia, Ruth, graça e paz. Bom dia, Isaías. Nilda, graça e paz. Essa também é uma amiga muito querida que o Senhor me apresentou. Bom dia, Marisa Moura, graça e paz, seja muito bem-vinda à nossa live de oração. E como eu estava dizendo, nós ontem vimos ali no capítulo 4 de Neemias que a luta do cristão, ela é uma batalha diária. A vida do cristão é uma batalha diária. Mas nós temos um Deus que é forte, que é poderoso, que luta conosco. As batalhas vêm, os Sambalate, os Tobias, eles se levantam contra nós, eles se levantam contra a obra do Senhor, na verdade. Mas o Senhor, ele está ali nos sustentando. E quando a gente olha para aquele povo, vê como eles lutaram. E quando termina lá no finalzinho do versículo 23 do capítulo 4, a palavra diz que todos os homens que trabalhavam na reconstrução da muralha, eles dormiam e não tiravam as suas roupas, e as suas armas dormiam em suas cabeceiras. A nossa arma, minha amada, é a nossa palavra, é a palavra do Senhor, é o nosso manual de vida. Nós precisamos ter ela entranhada em nós, porque, como já dissemos, a oração que prevalece é a oração que é estabelecida, firmada na palavra do Senhor. E essa é a nossa arma. Aquele povo conseguiu reconstruir as muralhas, mesmo debaixo de todo o ataque de Sambalate, daquele povo.
porque eles tinham a arma. Eles não botavam a arma deles para descansar. Bom dia, Marisa Lopes, graça e paz. Bom dia, Tânia. Amadas, vamos orar para nós começarmos a nossa live de oração nesta manhã, em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai de amor e bondade. Paizinho, nesta manhã, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, Pai, de podermos estarmos reunidas como igreja, Senhor, aprendendo da Tua palavra, Senhor, orando, buscando a Tua face em oração. Pai de amor e Pai de bondade, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra, que é uma semente preciosa e incorruptível, Senhor, encontre no meu coração, no coração de cada uma das minhas irmãs, Pai, um solo fértil, que ao ser semeada, ela germine, ela brote, ela cresça, ela floresça e ela frutifique para a honra e glória do Teu santo nome. Pai de amor e Pai de bondade, nós trazemos cativo em obediência a Ti nesta manhã, Senhor, todo o nosso pensamento. Pai, nós sabemos que as nossas lutas não são contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestade. E nós sabemos que as armas da nossa luta, Senhor, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza, destruindo todo conselho e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Pai de amor e Pai de bondade, nós consagramos, Senhor, o nosso lar, a nossa casa a Ti. Nós dedicamos a nossa casa a Ti, Pai. E te pedimos em nome de Jesus, que a Tua paz que transcende todo o entendimento, Senhor, encha o nosso lar, encha a nossa casa, encha a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amadas. Bom dia, Luíde. Queridas, eu sou a Neide Cassiano e eu faço parte da equipe do Ministério Satisfeita. Eu congrego na casa de oração em Santa Cruz, pertinho aqui da minha casa. E quero te pedir um favor. Coloca a mão nesse aviãozinho aí e começa já a partilhar essa live com uma mãe que precisa ouvir hoje uma palavra do céu em nome de Jesus. Bom dia, Brenda dos Santos. Seja muito bem-vinda. Graça e paz. Bom dia, Valdice Paiva. Nós estamos na nossa 12ª live de oração. E nesse tempo nós temos aprendido juntas a orar a palavra do Senhor sobre nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós temos aprendido juntas a declarar a palavra do Senhor sobre a nossa casa. É muito importante, queridas, é muito importante. Nesse tempo, o Senhor tem nos levantado como parte integrante de um exército de mães que oram, um exército de mães que se colocam de joelho pela sua casa, pela sua família, pelos filhos de outras mães, por todos os filhos do coração de Deus. Porque Deus não nos chamou para sermos aquelas crentes, aquelas mães de oração que oram só pelos seus, que apresentam seus filhos, seus netos, sua família ao Senhor e não pensam no filho da irmã, não pensam no filho da sua vizinha do lado ou dos fundos, não pensam nas crianças onde estuda o seu filho, onde estuda os seus netos, não pensa nas crianças do nosso bairro, da nossa rua, do nosso estado e da nossa nação, não pensam nas crianças do mundo. O Senhor tem nos levantado nesse tempo como mães de oração, como guerreiras de oração, mas que oram por todas as crianças. A Bíblia diz: deixai vir a minhas criancinhas, Jesus falando, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Amadas,
são das crianças o reino dos céus, mas elas precisam ser encaminhadas. E eu e você fomos chamadas de mãe para exercer esse papel. Você que é mãe biológica, que é mãe de oração, que é mãe de coração, que é mãe adotiva, você que é vó. Você que é vó. Você foi levantada nessa hora, nesse tempo, pelo Senhor, para exercer a função de um soldado equipado com armas espirituais. Nós temos, amadas, as armas espirituais através das disciplinas espirituais. Nós temos a oração, nós temos o jejum, nós temos o louvor, a adoração ao Senhor como arma. Você sabia que a adoração pode ser usada como arma de ataque e arma de defesa? Minha irmã, a adoração, ela também é uma arma de ataque ou uma arma de defesa. E ela está disponível para mim e para você em todo tempo. Quando o véu se rasgou de alto a baixo, foi nos dado livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso ao Senhor para orar, para adorar, para glorificar o nome do Senhor. E nesse tempo, amadas, é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos fazer. Nós temos visto nas redes sociais, em todos os lugares, nas redes sociais, na televisão, uma chamada gritante. O Rio, todos os estados do Brasil está sendo assolado por uma síndrome respiratória. O hospital em Nova Iguaçu, o Hospital Geral em Nova Iguaçu, não tem mais leito. Está lotado de criança com síndrome respiratória. Tantas crianças já morreram com bronquiolite. Tem uma chamada muito grande. E se a gente não vigiar, a gente embarca nessa chamada. Tem uma síndrome respiratória. Nós não estamos negando isso. Mas nós temos o médico dos médicos. Nós temos o médico dos médicos. A vacina está aí? Sim, a vacina está aí. Mas a Bíblia também está aqui. A oração. Dedique sua casa, sua família a Deus. Consagre sua família, sua casa a Deus. Nós precisamos colocar os nossos joelhos no chão e orar. E orar, buscar ao Senhor em oração. Bom dia, Elaine Rodrigues, sejam muito bem-vindas. O grande evangelista Billy Graham, ele disse há muitos anos atrás, há décadas atrás, que a Bíblia é a notícia mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, do que a notícia que vai sair amanhã. E ele também disse há décadas atrás que é tempo de nós estarmos com os nossos 2 pés dentro da igreja, com os nossos 2 joelhos dobrados e com os nossos 2 olhos na Bíblia, na palavra do Senhor. Porque se nós não tivermos essa postura, amadas, nós vamos ficar só ouvindo o que o mundo está dizendo e vamos embarcar nessa onda. A síndrome respiratória está aí? Está aí! Mas nós estamos aqui e nós servimos a um Deus vivo. Jesus vive e reina para sempre. Na minha igreja tem várias criancinhas, mas a Rebeca é filha da Carol, é neta do pastor Gilson e da minha líder, pastora Luíde Braz Macedo. A Rebeca não teve febre, não teve sintoma, de repente começou a tossir e no final de semana passado, no sábado, foi levada ao médico, um pulmão todo comprometido, teve que ser internada no Pedro II, às pressas, passaram uma noite lá e Rebeca teve que ser internada para 7 dias de antibiótico.
E nós oramos, e a mãe e a avó se revezando no hospital com ela, e a igreja orando. Só que nós estamos orando e glorificando ao Senhor e rindo, sabe por quê? Porque para honra e glória do Senhor, a Rebeca já está curada. A Rebeca está lá tomando antibiótico. Mas sabe o que a avó dela, minha líder, me disse ontem à noite, quando eu perguntei como é que a Rebeca está lá? Quando terminou o estudo, ela disse: Neide, a gente liga o celular no louvor, a Rebeca dança por toda a enfermaria. Amadas, a Rebeca vai fazer 3 anos. A Rebeca está ministrando dança dentro da enfermaria. A Rebeca está louvando, está cantando, está brincando com síndrome respiratória. Nós precisamos orar. Nós precisamos confiar no Deus que é poderoso, no Deus que tudo pode. A síndrome respiratória está aí, a bronquiolite está aí, e olha que o inverno ainda nem chegou, mas o nosso Deus, Ele está aqui, e a Bíblia diz que Ele é o Criador dos céus e da terra, que o mundo, a terra e a sua plenitude pertence ao Senhor, porque Ele afundou sobre os mares e Ele afirmou sobre os rios, e todos nós somos obras da mão de Deus. E se nós, como obras da mão de Deus, confiamos, cremos que o Deus Todo-Poderoso ouve as nossas orações e responde a nossas orações, se nós acreditamos, amadas, nós temos que orar, porque ainda que a doença está ali, nosso Deus vivo está, nosso Jesus vive e reina para sempre. Doença é um cativeiro, é uma arma usada pelo diabo. Doença, enfermidade é um cativeiro, é uma arma usada pelo diabo, mas nós temos esta arma aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, para nos defender, porque a Bíblia é o próprio Deus falando contigo e comigo. A palavra diz no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1, que no começo, que no início era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus, o Verbo é Jesus, o Verbo é a palavra, é a Bíblia. Não devemos temer o que pode nos fazer o homem, porque nós temos um Deus que tudo pode. Nós temos um Deus que tudo pode. Minha irmã, dedique, consagre a sua casa a Deus. Dedique, consagre a sua casa a Deus. A nossa casa, ela pode ser um pedaço do céu ou uma miniatura do inferno. A nossa casa, ela pode ser um pedaço do céu ou uma miniatura do inferno. Tudo depende da pessoa a quem dedicamos, a quem consagramos a nossa casa. A nossa casa pode ser um pedaço do céu ou uma miniatura do inferno. Tudo depende da pessoa a quem dedicaremos a nossa casa, a nossa família. Tudo depende de quem dedicaremos, qual será a pessoa que nós dedicaremos a nossa casa ou a nossa família. A Deus ou ao inimigo das nossas almas, o diabo? Queridas, a sua família, a nossa família, está sobre a aliança da graça divina. Então, consagre a sua casa, o seu lar a Deus. A sua família, a nossa família, está sobre a graça divina. Então, consagre a sua família a Deus. Vitinho, meu querido, que bom ter você por aqui, meu amado. Graça e paz. Meninas, Vitinho, a gente fala Vitinho, mas é um homem de quase 2 metros. Eu acho que é 2 metros. Que quando eu me converti, lá em 2011, a mãe dele, que por algum tempo
foi a minha pastora e é a minha grande amiga, é minha intercessora, é minha mentora, me levou para a congregação deles. Era uma congregação de família, E o Vitor, o Vitinho, ele é levita, ele é músico da casa do Senhor. E ele toca, ele mexe no teclado, no baixo, no violão, em todos os instrumentos. E quando ele faz isso, é igual como quando Davi tocava a harpa para tirar os espíritos malignos de Saul. Esse é o Vitinho. E durante muito tempo, o Vitinho tocou, cantou, exaltou o Senhor Jesus junto conosco. Esse é o Vitinho, que não é um Vitinho, é um homem de 2 metros, é um filho do coração, é um filho amado, é o filho da minha querida líder, da minha querida mentora, Vanusa de Oliveira. Seja bem-vindo, Vitor. Seja bem-vindo, Neide. Marineide Trindade, seja bem-vinda, queridas, à nossa 12ª live de oração. A nossa oração hoje é: dedique, consagre sua casa a Deus. Uma casa, ela pode ser um pedaço do céu ou uma miniatura do inferno. Tudo depende de qual pessoa nós estamos dedicando a nossa casa. A sua família, meu irmão, minha irmã, a sua família está sob a graça divina de Deus. Então dedique a sua família ao Senhor. Consagre o seu lar, a sua família a Deus. Quando eu digo isso, você pode pensar: irmã Neide, ninguém dedica a sua casa, a sua família ao diabo. Em sã consciência, a gente não faz isso. Nós, como mães de oração, mulheres crentes, não fazemos isso. Mas Provérbios 21:19 vai dizer: melhor é morar numa terra deserta do que numa boa casa com uma mulher briguenta e implicante. Outra versão diz: é melhor viver num deserto do que com uma mulher que vive murmurando, resmungando e se queixando. Nós aprendemos nas nossas lives, orando a palavra de 2024, que a murmuração é a canção do inferno. Se você é uma mulher rixosa, se você é uma mulher que murmura, se você é uma mulher que se queixa todo o tempo, amada, você está consagrando o seu lar ao inferno, pois a murmuração, nós aprendemos, a murmuração é a canção do inferno, e eu e você temos que cantar a canção do céu. Eu e você temos que usar a adoração, o louvor, como arma de ataque contra o inimigo, como arma de defesa contra o inimigo. Às vezes, dedicamos o nosso lar, a nossa família, ao inimigo, sem perceber. Eu não sei você, mas eu, quando trabalhava, que desde dezembro de 2017 que o Senhor me aposentou, quando eu trabalhava, muitas vezes eu dobrava o meu plantão, e quando eu, às vezes, estava dobrando, saía da dobra, que eu ia tomar banho para vir para casa, eu encontrava no nosso local de descanso pessoas que tinham largado o trabalho 3, 4 horas da tarde, e às vezes já eram 9 horas da noite. E eu perguntava: por que você não foi para casa? Uma dizia assim: eu prefiro ficar aqui do que estar na minha casa ouvindo a minha mãe reclamar de tudo, falar do meu pai. Outro dizia assim: eu prefiro estar aqui do que estar na minha casa com a minha mulher. Ela fala o tempo todo, ela briga o tempo todo, ela critica tudo. Essas são as mulheres rixosas. São as mulheres que brigam sem usar uma arma.
sem empunhar uma faca ou um revólver. Elas brigam com a sua boca, com a sua língua, com os seus lábios. E isso é fazer o quê? Dedicar, consagrar nossa casa ao inimigo. A minha e a tua casa precisa ser extensão do céu aqui na terra. Bom dia, Marilene Guilherme, seja bem-vinda, minha querida. A nossa casa precisa ser a extensão do céu aqui na terra. Ninguém suporta estar numa casa, por mais bonita, linda que ela seja, com uma mulher que só reclama, implicante, maledicente, murmuradora. Ninguém aguenta. Você está vendo como que sem querer, sem prestar atenção, podemos consagrar, dedicar nossa casa ao inimigo das nossas almas? Esse tipo de mãe, esse tipo de esposa rixosa, reclamona, implicante, que murmura, consagra sua casa ao inimigo. A nossa família está sob a graça divina, está aqui, ó, debaixo da graça. A graça nos cobre, a graça divina cobre a minha casa, a sua casa. A graça divina do Senhor cobre a nossa família. Cobre a nossa família. Nós precisamos consagrar, dedicar a nossa família ao Senhor. A consagração, a dedicação de uma casa, amadas, ela é uma ação voluntária. Vamos abrir a nossa Bíblia. Bom dia, Bruna. Bom dia, irmã Floraci. Sejam bem-vindas. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Levítico, no capítulo 27. É o último capítulo de Levítico. Levítico 27, versículo 14. Nesse versículo, ali Moisés estava falando dos votos particulares e das avaliações deles. No versículo 14 de Levítico 27, a palavra diz: quando alguém dedicar, consagrar sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Amadas, no Antigo Testamento, os sacerdotes eram os homens de Deus que levavam as nossas petições para o Senhor e traziam do céu para a terra. Eles levavam da terra para o céu e traziam do céu para a terra. Quando o véu foi rasgado, nós temos livre acesso ao Senhor. Isso quer dizer que o seu marido é sacerdote, que nós somos sacerdotisas do Senhor. Então, concluímos que nós consagramos a nossa casa a Deus, ao Senhor. E, olha só, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Isso quer dizer que eu e você temos que avaliar a nossa casa, seja boa ou seja má. Mas antes de avaliar a nossa casa em si, a nossa família, eu e você precisamos lembrar que nós somos casa de Deus. Eu e você somos casa de Deus. Antes de avaliar seus filhos, antes de avaliar seu cônjuge, avalie-se você como casa de Deus. Você tem sido uma pessoa rixosa, murmurador, murmuradora ou implicante? O sacerdote avalia a casa. E como o sacerdote a avaliar, sendo boa ou má, assim ela será. Presta atenção. Quando você olha para a sua família, quando você olha para os seus filhos, para o seu esposo, aquilo que você vê neles, aquilo que você pensa deles, aquilo que você diz deles, seja coisa boa ou coisa má, assim será. Cuidado com os seus olhos.
Cuidado com os seus pensamentos. Cuidado com as suas palavras. Palavras são semente e semente tem vida. A Bíblia é a preciosa, incorruptível semente da palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando. Deus fala promessas, Deus fala ensinamentos, Deus fala correção. O que eu e você, como sacerdotisas do Senhor, como sacerdotes do Senhor, temos falado na nossa casa? Temos falado sobre a nossa família. O inimigo da minha e da tua alma, ele não pode entrar nos nossos pensamentos. Mas não se esqueça, geramos no coração, pensamos e sai pela nossa boca. A Bíblia diz em Provérbio que a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. De que está cheio o meu e o teu coração? Sobre nossa família. Sobre nossa família. Aqui, o texto de Levítico 27, versículo 14, ele trata de uma conjunção condicional. O voto de dedicação, de consagração, não é obrigatório. O voto de consagração, de dedicação da sua casa, ele não é obrigatório. Porque todo lar cristão, por causa da presença de Jesus, já está santificado, ou seja, separado. Mas, e eu amo os mais da Bíblia, mas o processo de santificação depende da nossa consagração. Aleluia! Todo lar já está, todo lar cristão, por causa da presença de Jesus, ele já está separado, santificado para Deus, para Deus. Mas o processo de santificação depende da minha e da tua consagração. Será que nós estamos sendo uma mulher rixosa, uma mulher reclamadora, uma mulher murmurante, uma mulher resmungona, ou um pai murmurador, resmungão? Porque tem homens na live. Nós precisamos estar ligada. A casa do cristão, ela já está separada, ela já está santificada por causa da presença de Jesus. Mas o processo de santificação depende da nossa consagração. Eu e você precisamos viver uma vida que enalteça o caráter de Deus. Eu e você precisamos ser espelho que reflete a imagem de Deus. O seu filho, o meu filho, o nosso neto, a nossa família, as pessoas de fora, elas precisam ver o reflexo do Senhor em mim e em você. Sabe por quê? Porque nós somos casa de Deus, e como sacerdotisas do Senhor, como sacerdotes do Senhor, eu e você que temos que avaliar a nossa casa. Temos que olhar, temos que avaliar. E do jeito que você avaliar, sendo boa ou má, a Bíblia diz, assim será. Levítico 27, versículo 14. Da forma que o sacerdote avaliar a casa como boa ou má, assim essa casa será. Se você olhar para os seus filhos e dizer: você não vai dar em nada, você não estuda, você não presta para nada, você está consagrando a sua casa, seu filho, sua família para o inimigo, minha irmã. Não se esqueça,
Nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pelo que nós cremos. Eu e você cremos naquilo que Deus diz. Eu e você cremos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós e a nossa casa servimos ao Senhor. Minha irmã, nós não geramos filhos para povoar o inferno. Nós geramos filhos para povoar o céu. Consagre a sua casa, consagre a sua família, o seu filho, o seu neto a Deus. Consagre a sua casa a Deus. Nós geramos filhos para povoar o céu, não para povoar o inferno. Quando nós dedicamos nossa casa a Deus, nós entendemos que nós somos casa de Deus. Sabe por quê, amadas? O apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 6, ele diz: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual somos casa, ao qual somos nós, casa, se guardarmos firmes até o fim a ousadia, a exultação da esperança. Você tem dedicado sua casa, sua família a Deus? Hebreus 3,6 diz que eu e você somos casa de Deus. E isso é para que eu e você façamos logo uma avaliação dessa casa de Deus. No Antigo Testamento, a casa, uma estrutura, ela poderia ser dedicada ao Senhor. Para isso, ela passava por uma avaliação feita pelos sacerdotes no Antigo Testamento. E hoje nós somos casa. A nossa família é casa de Deus. E somos nós que, assim como o sacerdote avaliava lá no Antigo Testamento, eu e você temos autoridades do céu para avaliar a nossa casa, a nossa família. Essa avaliação começa avaliando nós mesmas. Avalie-se o homem a si mesmo. O Evangelho também diz isso. Avalie-se o homem a si mesmo. Examine o homem a si mesmo. Nós somos casa. Antes de avaliar seu marido, seu filho, avalie-se você a si mesma. Examine-se você a si mesma. Senhor, nessa área eu estou sendo murmuradora. Senhor, nessa área eu estou sendo rixosa. Minha irmã, meu irmão, a sua casa precisa ser um pedaço do céu, não uma miniatura do inferno. Porque se ela for um pedaço do céu, ali vai habitar a paz, a harmonia, a alegria, o amor. Seu marido, ele vai sair de casa correndo para vir para casa. Seus filhos sairão do trabalho, sairão da escola, correndo para vir para casa. Eles terão prazer em estar em casa. Eu não sei se você tem esse mesmo pensamento que eu. Eu não sei cozinhar, eu não sou mulher de cozinhar, eu nunca, desde criança, e as pessoas que me conhecem sabem disso, eu não gosto de cozinhar, mas eu cozinho. Mas eu sempre gostei muito de limpar. E sabe, eu trabalhava a semana inteira, então no final de semana, sabe qual era o meu maior prazer? Acordar cedo, e eu não era crente. Limpar toda a minha casa, e quando ela estava toda limpa, sentar e desfrutar. E quando meus filhos eram pequenos, quando isso acontecia, eu tinha a minha sala, minha casa, ela era muito fria. E eu tinha um tapete na sala e eu botei o sofá fechando uma parte da sala e ficava como um quadrado. Então, no final de semana, sabe qual era o nosso passatempo preferido? Era ligar a televisão. Naquele tempo tinha DVD. Aquelas fitas, cassete. Eu botava ali e ficava eu, a minha filha e meus 2 filhos deitadinho no tapete. Eu acabava de arrumar a casa, a gente tomava banho, almoçava e a gente passava tarde, às vezes virava noite, sentadinhos ali, um agarradinho com o outro. Eu ainda vou te mostrar, eu tenho uma foto dessa, a gente agarradinho no sofá.
e vendo televisão, vendo Rei Leão, vendo desenho. Amadas, os seus filhos precisam querer estar na sua companhia. Os seus filhos precisam querer voltar para casa. O Satisfeita tem o devocional, e a Ana, esse devocional de maio, tem como título: Eu sou o espelho da minha mãe. Gente, isso mexeu tanto comigo. Eu sou o espelho da minha mãe, porque a minha filha, ela vive dizendo que ela é meu espelho. Às vezes, ela toma alguma atitude com o filho dela ou com o marido, e ela manda para mim, ela plinta, ela escreve, e ela fala assim: mãe, eu vi você nessa situação. Às vezes ela diz alguma coisa pro meu netinho de 8 anos, sabe o que ele diz para ela? Ele olha para ela e fala assim: eu tô vendo a minha avó falando. Amadas, isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Nós precisamos fazer da nossa casa, do nosso lar, um pedaço do céu aqui na terra. Avalie você. Qual o valor da sua família? Quanto vale seu casamento? Quanto vale seu filho? Os olhos, para os olhos de Deus, quando o Senhor olha para a sua família, quando o Senhor olha para a sua casa, a sua família é preciosa aos olhos de Deus. A sua família é preciosa aos olhos de Deus, preciosa demais aos olhos de Deus. Os seus filhos, o seu marido, você, é preciosos demais aos olhos de Deus. Dedique sua casa ao Senhor. Consagre sua casa a Deus. Quando o Levítico está dizendo que os olhos do sacerdote é que precisam avaliar, o Senhor me levou lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. A palavra diz assim, vamos abrir nossa Bíblia? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. Diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, grandes trevas serão. Meu Deus. Se a luz que há em você são trevas, grandes trevas serão. São os olhos do sacerdote que avalia a casa, se a casa é boa ou má. Como nós temos olhado para a nossa casa? Como nós temos olhado para a nossa família? Com olhos bons ou com olhos maus? Minha irmã, você joga luz ou sombra nas pessoas? Você joga luz ou sombra nas pessoas à sua volta, na sua família, nos seus filhos? Nossos olhos, queridas, eles são um farol. Nossos olhos são um farol, o farol do nosso corpo. E nossos filhos se espelham em nós. Nossos olhos são como farol para nossos filhos. Nossos olhos podem nos conduzir à prática do bem ou do mal. Nossos olhos podem nos levar a caminhos escorregadios da iniquidade. E esse também será o caminho dos nossos filhos. Os nossos olhos é o farol do nosso corpo. Quando os olhos são bons, ele ilumina todo o corpo. Quando ele diz que ele ilumina todo o corpo, nós somos transparentes quando nós somos verdadeiras. Trilhar a jornada da santidade. Trilhar a jornada da santidade é necessário.
Os nossos olhos precisam ser olhos que olham bom, olhos bons. Lá em Levítico 27, 14, quando eles dedicam, eles consagram a casa, ela passa pela avaliação do sacerdote. E a palavra diz lá em Levítico: como o sacerdote a vê, boa ou má, assim ela será. Como nós temos visto a nossa casa, a nossa família. Como nós temos olhado para a nossa família, para a nossa casa. Do jeito que eu olhar para a minha casa, do jeito que eu ver a minha casa, com olhos bons ou mal, assim ela será. Se seu marido ainda não se converteu, não olhe para ele como um pecador perdido. Ore por ele, declare sobre ele, diga: você é um homem de Deus, você é um servo do Deus Altíssimo. Se o seu filho, assim como um dos meus, que ainda não se converteu, ainda não está servindo ao Senhor, faça como eu faço. Eu digo: o meu filho é um homem de Deus. O Senhor, do jeito que chamou Mateus para seguir, o Senhor está chamando o meu filho Diego. Eu digo todo dia, eu olho para ele e vejo ele servindo ao Senhor. Eu olho para o meu filho e eu declaro: eis aí um filho, um servo do Deus Altíssimo, que eu gerei. O Senhor, queridas, ele não nos chama para ser mães perfeitas, mas eles nos chamam para ser mães que amam a ele acima de tudo e amem a nossos filhos acima de nós mesmas. E quando nós amamos a Deus acima de tudo, nós cremos no que diz lá em Lucas 1:37. Não há impossível para o nosso Deus. O meu e o teu filho, a minha e a tua filha pertencem ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. É desse jeito que nós temos que olhar para os nossos filhos. Porque se os nossos olhos forem bons, como está dizendo lá em Mateus 6, do 22 e 23, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, todo o nosso corpo será iluminado. Não se esqueça, nós fomos chamadas como mães, e mães são escultoras de caráter. Nós formamos o caráter dos nossos filhos. Aleluia, aleluia, aleluia. O local principal da formação espiritual dos nossos filhos, dos nossos netos, é o nosso lar, é o nosso lar. Nós somos casa de Deus. Os nossos olhos precisam ser olhos bons. Nós não podemos ter olhos maus, porque senão todo o nosso corpo será treva. Todo o nosso corpo será treva. Nós somos mentoras espirituais dos nossos filhos. Nós somos mentoras espirituais dos nossos filhos. Portanto, caso haja luz, caso a luz que está em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Não sou eu que estou dizendo. Está lá em Mateus 6, 22 e 23. Bom dia, Andréa Teixeira. Seja bem-vinda. Se os nossos olhos forem trevas, que grandes trevas serão. Que grandes trevas serão. Minha irmã, um cego tem olhos, mas ele não tem luz. Um cego anda em trevas. E quem anda em trevas não sabe para onde vai, nem em que tropeça. Tudo para ele é cercado de escuridão. O cego tem olhos, mas não tem luz. Um cego anda em trevas. Se nossos olhos forem maus, nós andaremos em treva. Nós tropeçaremos em tudo. E seremos cercadas de densa escuridão, de densas trevas. Como você olha, como você vê a sua família.
Levítico 27:14, que assim como o sacerdote vê, boa ou má a casa, assim ela será. Do jeito que você olha para sua casa, para sua família, com olhos bons ou com olhos maus, assim ela será. Minha irmã, decida agora mesmo a dedicar a sua casa a Deus. Comece agora mesmo a dedicar a sua casa a Deus através da oração. Comece agora mesmo a dedicar a sua casa a Deus através da oração. O escritor John Barnard disse: você pode fazer mais do que orar, se já tiver orado, mas você não pode fazer nada a não ser orar. Se ainda não o tiver feito, se você ainda não tiver orado, ore frequentemente, pois a oração é um escudo para a alma, um sacrifício a Deus e um castigo para Satanás. A nossa oração é um escudo para nossa alma, um sacrifício ao Senhor e um castigo para Satanás. Aleluia! Consagre a sua casa a Deus. Amém? Glória a Jesus, aleluia! Essa foi a palavra que o Senhor me deu para que eu compartilhasse com você, minha irmã. Consagre a sua casa ao Senhor. A sua casa pode ser um pedaço do céu ou uma miniatura do inferno. Comece agora, através da oração, a consagrar a sua casa ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Minhas queridas, eu quero te fazer um convite. Dois convites. 3. Na próxima terça-feira, para que você esteja na live Café com Jesus e as Amigas da Bíblia com Ana Paula Fraga. Na quinta-feira, nossa live Mães que Oram com eu, Neide Cassiano. Essa live, ela fica gravada e você pode mandar ela para uma mãe que precisa de uma palavra. Para olhar para sua casa, para os seus filhos, para a sua família, com olhos bons, avaliando a sua família e se autoexaminando, porque nós somos casa. O outro convite que eu quero fazer para você é que em setembro, nos dias 26, 27 e 28, teremos o Retiro do Satisfeita, nosso 8º retiro. E será no Sítio Manancial, aqui no Rio de Janeiro, aqui em Piraí, na Dutra. Será um tempo precioso. E o tema do nosso retiro é Mulheres no Secreto, buscando a face de Deus. Nós já estamos sendo geradas no secreto com a ministração dessa palavra. Nós já estamos sendo geradas no secreto. Minha irmã, não deixe de orar, de consagrar sua família ao Senhor. Não deixe de consagrar sua família ao Senhor. Porque Deus, a palavra diz que os olhos do Senhor estão por toda a terra. Estão sobre justos e injustos. Você é casa de Deus. A sua casa, ela já está separada. Porque a casa do cristão já está separada, consagrada por causa da presença de Jesus. Mas a santificação depende do processo. Esse processo de santificação depende da nossa consagração. Nós temos vivido uma vida que engrandece, que glorifica o nome de Jesus, o nome do Senhor. Nós temos vivido uma vida que transparece o caráter de Cristo, como servas, como discípulas, como mães, como mulheres de Deus. Nós precisamos ter olhos bons,
nós precisamos ter o nosso corpo iluminado pela graça divina do Senhor. Vamos orar, queridas? Vamos orar ao Senhor? Em nome de Jesus. Senhor, Pai de amor e Pai de bondade, nós dedicamos a Ti, Senhor, consagramos a Ti, Pai, em oração a nossa casa. Pai, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és misericordioso e Tu és fiel. Paizinho, que o meu lar, que o lar de cada uma das minhas irmãs, Senhor, seja a extensão do céu aqui na terra, em nome de Jesus. E que a Tua paz, que transcende todo o entendimento, Pai, esteja com cada uma de nós, em nome de Jesus. Senhor, nós dedicamos nossa casa, nossa família a Ti. Nós dedicamos o nosso casamento, Senhor, a Ti. Pai, purifica-nos, Senhor, de tudo aquilo que Te desagrada, Pai, para que possamos refletir a imagem do Senhor. Faz de nós, Pai, um espelho do Seu amor. Que nossos filhos, que a nossa casa, que a nossa família, que pertencem a Ti, Senhor, sejam, Pai, em nome de Jesus, um espelho de Ti também. Pai, que nós recebamos graça de Ti para criar nossos filhos, Senhor, ensinando e disciplinando segundo a Tua vontade, Pai. Pai, que nós oramos, nós clamamos a Ti, oramos pelos planos que o Senhor tem para cada um de nossos filhos, de nossos netos. Nós oramos, Pai, de acordo com a Tua vontade. Nós não oramos de acordo com as nossas expectativas, Senhor. Pai de amor e Pai de bondade, faz da nossa casa o Teu lar, Senhor, em nome de Jesus. Faz da nossa casa, Pai, a extensão do céu aqui na terra, onde habita a paz, a harmonia, a graça e o amor. Não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amadas. Que Deus as abençoe em nome de Jesus. Que Deus as abençoe em nome de Jesus. E eu aguardo vocês na próxima quinta-feira. Eu não tenho estado na live da Ana às terças-feiras, porque nas terças-feiras, pelo menos nos próximos 20, 30 dias, eu tenho um compromisso exatamente na hora da live, e por isso eu não tenho estado na live. Mas toda terça-feira temos a live Café com Jesus e as Mulheres da Bíblia com a Ana Paula Fraga. E na quinta-feira a nossa live Mães que Ora. Amadas, Deus as abençoe em nome de Jesus. Que a paz de Cristo, que transcende todo o entendimento, inunde o lar de cada uma das minhas irmãs, aquelas que estão ao vivo na live, aquelas que assistirão no gravado, seja que tempo for, que em nome de Jesus, a paz que transcende todo o entendimento, inunde o seu lar, minha irmã, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridas, muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus as abençoe. Fiquem na paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.